elogiar, se me permitem, com a minha singeleza de segundo sargento, mas empossado do mandato que policiais e bombeiros militares me conferiram, e outros setores também, mas especialmente esses, elogiar o trabalho ponderado, legal, racional e ético do atual comando do 4º Batalhão, e eu faço com alegria. Tenente Coronel Araújo Gomes, eu faço com alegria de elogiá-lo de novo, e agora nesta tribuna, pelo trabalho de comando à frente do 4º Batalhão e das posições que a Polícia Militar, comandada por ele, tem tomado em algumas situações conflitantes na nossa cidade capital. Na última vez foi a questão da paralisação dos ônibus, dos trabalhadores do transporte coletivo, e evitou o enfrentamento, evitou qualquer conflito, e que o assunto fosse resolvido na esfera da negociação entre trabalhadores e patrões, ou na esfera judicial, na Justiça do Trabalho. Porque anteriormente, nos últimos anos, se pôde acompanhar aqui, inclusive eu criticando outras autoridades nestas mesmas atividades. E um comandante do passado do 4º Batalhão, que é o batalhão aqui do centro da capital, disse que eu odiava ele porque ele combatia os movimentos sociais. A justificativa dele, a emenda, ficou bem pior do que o soneto. É tarefa de um policial militar combater os movimentos sociais? Ou é tarefa de um policial militar, especialmente de um comandante de unidade militar, garantir o direito à livre manifestação, os direitos e garantias fundamentais de todas as pessoas? E que se tem conflito, vai acabar estando no meio desse conflito, e o Coronel Araújo Gomes tem desempenhado bem e de forma legal, racional e ponderada esses conflitos aqui na capital, e isso evidentemente que nos alegra no sentido de ver que a nossa instituição está sendo usada para fazer o trabalho que a Constituição lhe atribui. E é possível fazer, é possível fazer sem aquela lógica de que o movimento social, seja ele qual for, o movimento dos trabalhadores é sempre, e já de antemão, considerado como baderneiro, como agitador e como criminoso, e infelizmente muitas vezes as autoridades tratam antes mesmo de começar uma disputa. Mas por fim, e aí preciso voltar à questão das pontes, deputado Padre Pedro. E aí eu quero separar os dois assuntos. Eu fiz uma relação, inclusive para ironizar com alguns posicionamentos de autoridades aqui do Estado no passado, ou no passado até recente. Mas falo da ponte da BR-101 na região de Laguna, que passa sobre o canal do Cabeçudo. Já falei aqui e considero que se construiu uma ponte maior, mais comprida do que a necessidade. Existe um canal lá, e foi feito um aterro na década de 50 e 60, quando foi construída a BR-101, deixado lá 250 metros apenas de canal, que é onde vai a ponte. No mais foi feito aterro. Se falou alguns anos atrás, e eu prestei atenção, de que nesta altura do campeonato, décadas depois, reabrir o canal seria criar de novo um impacto de mudança ecológica para dentro da lagoa do Maruí. E, portanto, seria mais prudente, já que foi feito o impacto na época, agora a lagoa e a natureza da lagoa já se acostumou com esta nova realidade, evidente, décadas depois. E, portanto, bastaria, na minha avaliação leiga, alargar o tamanho daquele mesmo aterro e fazer uma ponte de 200, 300 metros no lado daquela. Já estaria pronto há 10 anos. Com um gasto, evidentemente, que muito menor. Então, isso eu já falei aqui e trago elementos que especialistas na área o fazem. Aí se decidiu fazer uma ponte de 2.800 metros, que passa por cima da floresta, entra em cima do mar, dá uma volta dentro do mar e volta para o mesmo lugar que passava já a estrada. Ora, é evidente que a ponte ficou bonita, eu passei lá recentemente, como tinha passado nos últimos anos e detestado, as autoridades que estavam com essa morosidade toda na duplicação da 101 Sul. Passei lá, é óbvio que está bonita, é óbvio que tem que parabenizar, inclusive as empresas que estão fazendo em tempo recorde, uma ponte de 2.800 metros. Tempo recorde a partir do momento que começaram, porque demorou 10 anos começar.
para se decidir como é que se ia fazer a ponte, as licenças ambientais, e eu quero mais para lá, eu quero mais para cá, né? Mas depois que começou, está indo rápido a ponte. E evidentemente tem que se elogiar a engenharia, a tecnologia, a capacidade humana de produzir e de realizar. Cada vez em situação mais surpreendente. E aí o paralelo que eu queria fazer daquela ponte para a ponte Hercílio Luz é justamente isso. Uma ponte que foi construída há 80 anos e ela completou essa semana 80 anos. 1926 foi inaugurada. O jovem engenheiro norte-americano que veio para cá, jovem e solteiro, foi para a igreja aqui, não lembro agora qual era a religião dele, evidentemente que cristã, foi para a igreja aqui, conheceu uma moça aqui da capital, casou e ficou morando aqui. O jovem engenheiro com operários locais, numa tecnologia de 80 anos atrás, construiu aquela ponte. E agora, e eu defendo a ponte, e muito. Aliás, ponte que tem sido vítima há 32 anos, no mínimo, do descaso das autoridades. Ponte que deveria ter estado em funcionamento durante essas 3 décadas. E poderia estar. Mas que faz tempo que é imprudente, incorreto, de todos os pontos de vista, defender o trânsito de automóvel por cima daquela ponte. Pois é o que continua se jurando, nós vamos abrir a ponte até o final do ano. Se fala em todo ano eleitoral, para passagem de carro. Primeiro que é mentira. Segundo, que não abre. Eu já escuto essa promessa há diversos meses, né, de março do ano eleitoral. E segundo que é inconsequente falar em colocar automóvel em cima da ponte Hercílio Luz. A ponte tem que ser uma passarela para pedestres e para ciclistas, para as pessoas que estão daqui ou que visitam essa cidade, passear, caminhar sobre a ponte Hercílio Luz. E se só fizer isso, ela já desafoga um pouco o trânsito de automóvel em cima das outras pontes. Porque quem mora no Estreito trabalha aqui no centro ou vice-versa, né? Poderá fazê-lo caminhando, num percurso relativamente curto, ou de bicicleta. Pediria. Mais 30 segundos, deputado. Então, a minha insurgência é com a morosidade, com a falta de seriedade, me permitam, de todos os governos passados nos últimos 32 anos, com relação à ponte Hercílio Luz. E da permanência e da continuidade do culto ao automóvel. Qualquer coisa só se faz se for para passar automóvel. Mesmo sendo um erro técnico, social, político, ecológico e qualquer outro, tem que ser refletido de outra forma. Ainda em breves comunicações, próximo orador, deputado Ismael dos Santos.